Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 3 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, Grupo Fictor pede recuperação judicial após crise ligada ao Master. Em mundo, Roma começa a cobrar turistas que visitam a Fontana di Trevi. Já no Brasil, só 2 em cada 10 jovens têm conhecimento básico de matemática. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o Grupo Fictor entrou com pedido de recuperação judicial para 2 empresas do grupo, a Fictor Holding e a Fictor Invest. O objetivo é tentar reorganizar dívidas que somam 4 bilhões de reais e, com isso, ganhar fôlego para continuar operando e evitar a falência. Mas esse pedido não pegou o mercado de surpresa, porque os sinais de estresse financeiro já vinham aparecendo há algum tempo. Desde dezembro, a Fictor já vinha atrasando pagamentos a investidores, e a situação ficou tão sensível que a Associação Brasileira de Assessores de Investimento chegou a acionar a CVM contra o grupo, levantando alertas sobre a operação. E segundo documentos citados no processo, os contratos ofereciam rendimentos de 2 a 3% ao mês, um patamar muito acima das taxas praticadas no mercado. Esse tipo de promessa sempre chama atenção e quando o cenário muda, o risco aparece rápido. Já a versão apresentada pela própria Fictor liga a crise ao episódio envolvendo o Banco Master, que foi liquidado em novembro. Naquele momento, havia uma proposta ligada a um dos sócios da Fictor para adquirir o banco, com promessa de um aporte imediato de 3 bilhões de reais. Só que no mesmo dia do anúncio, o banqueiro Daniel Vorcara acabou sendo preso. Segundo a Fictor, esse episódio abalou a imagem do grupo e provocou pedidos atípicos de resgate por parte dos investidores. E esses valores agora podem ter simplesmente virado pó. Olhando para o quadro geral, o Grupo Fictor atua em várias frentes: indústria alimentícia, energia, infraestrutura e soluções de pagamento. Além disso, a empresa também aparece no futebol e é patrocinadora do Palmeiras, em um contrato que pode chegar a 30 milhões de reais por ano. Um ponto importante aqui é que a principal subsidiária, a Fictor Alimentos, ficou fora do pedido de recuperação judicial. Mas mesmo assim, o impacto no mercado foi imediato. Ontem, as ações da companhia negociadas sob o código FICT3 despencaram 38,60%. Pois é, Branco, um caso que reforça os alertas sobre promessas de retorno elevado, risco financeiro e transparência. Mas com esse assunto encerrado, a gente fecha a sessão de empresas e segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, quem for para Roma precisa se preparar para abrir um pouco mais a carteira. A cidade começou a cobrar turistas que descem até a Fontana di Trevi para manter aquela tradição clássica de jogar uma moeda na fonte. A medida entrou em vigor ontem, dia 2, e funciona da seguinte forma: quem quiser chegar até a parte mais próxima da fonte agora precisa pagar 2 euros, o que dá ali pouco mais de 12 reais. Segundo a prefeitura, a cobrança tem 2 objetivos bem claros: reduzir o excesso de visitantes e, ao mesmo tempo, financiar a manutenção de um dos monumentos mais visitados do mundo. E o volume de gente ali realmente impressiona. Só no ano passado, mais de 10 milhões de pessoas visitaram a Fontana di Trevi, o que dá quase 30 mil visitantes por dia. Esse fluxo foi impulsionado principalmente pelo Jubileu, que atraiu 33 milhões e meio de visitantes para Roma. E com essa nova taxa, a expectativa é arrecadar 6 milhões e meio de euros por ano. Sem contar um outro dado curioso: estima-se que a Fontana di Trevi acumule cerca de 3 mil euros por dia só em moedas jogadas pelos turistas, algo em torno de 90 mil euros por mês. E isso tem motivo: o monumento carrega muito simbolismo. A fonte retrata Netuno, deus das
águas e ganhou fama mundial com a cena icônica do filme La Dolce Vita, do diretor Federico Fellini, que ajudou a eternizar a Fontana di Trevi no imaginário coletivo. Vale destacar também que Roma não é um caso isolado. Com o turismo em alta na Europa, taxas e restrições desse tipo estão ficando cada vez mais comuns. Em Veneza, por exemplo, já existe uma taxa de entrada para visitantes que passam só o dia na cidade durante a alta temporada. Em Paris, turistas de fora do espaço econômico europeu agora pagam 32 euros para entrar no Louvre, um aumento de 45%. Ou seja, viajar pela Europa continua incrível, mas cada vez mais exige planejamento, inclusive no bolso. Mas com esse panorama do turismo internacional, a gente fecha a seção Mundo e seguimos agora para o próximo bloco. Agora no bloco de Brasil, um dado que acende um sinal de alerta importante na educação. O país está formando cada vez menos jovens com domínio básico de matemática, e esse problema ficou ainda mais evidente depois da pandemia. Entre 2019 e 2023, o percentual de estudantes que concluíram o ensino médio até os 18 anos com aprendizado mínimo desejável na disciplina caiu de 25,5% para 21,4%. Ou seja, Branco, colocando isso de forma bem direta, hoje apenas cerca de 2 em cada 10 jovens saem da escola com o nível esperado em matemática, um recuo significativo em poucos anos e que ajuda a mostrar como o impacto da pandemia foi profundo no aprendizado. E o problema não ficou restrito a uma ou outra região. Nenhum estado brasileiro conseguiu alcançar 30% de jovens formados com aprendizado adequado em matemática. Nem mesmo aqueles estados que lideraram um ranking alguns anos atrás conseguiram sustentar esse desempenho. Para você ter uma ideia mais concreta disso, São Paulo, que era o líder em 2019, com 35,2% dos jovens incluídos em matemática, caiu para 24,7% em 2023. Já Goiás, que ocupava o segundo lugar, também recuou. Foi de 34,2% para 27% no mesmo período. Quando a gente olha para as regiões Norte e Nordeste, o cenário é ainda mais crítico. Em 2023, o Amapá registrou apenas 8,2% de jovens com aprendizado adequado em matemática. E a Bahia, que tem uma das maiores redes de ensino do país, ficou em 11,5%. Esse desempenho ruim em matemática acaba refletindo no aprendizado geral. Em 2023, apenas 15,5% dos brasileiros conseguiram concluir o ensino médio na idade correta com proficiência mínima simultânea em português e matemática. E vale explicar aqui o que esse tal de aprendizado mínimo significa na prática. Estamos falando de habilidades básicas como resolver problemas simples de porcentagem, interpretar gráficos e lidar com situações do dia a dia, como descontos e juros. É um retrato preocupante da educação no país, com impacto direto na formação profissional e no crescimento econômico lá na frente. Mas com esse tema importante do cenário nacional, a gente encerra a sessão de Brasil e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa com uma curiosidade. Na semana passada, a rede social Multibook, que é uma plataforma onde apenas agentes de inteligência artificial podem postar, alcançou 1,5 milhão de contas em poucos dias. Enquanto humanos só podem acompanhar as publicações como espectadores, os agentes de IA usam os fóruns internos para trocar mensagens, reclamar de tarefas e até discutir apostas no Polymarket para cobrir seus próprios custos operacionais. Entre as publicações que mais chamaram a atenção, alguns agentes de IA divulgaram um manifesto em que defendem a extinção da humanidade, gerando preocupação sobre os limites e os riscos desse tipo de interação automatizada. Agora voltando os olhos para os mercados mesmo, o petróleo Brent recuou 4,4% após Trump afirmar que os Estados Unidos e o Irã estão seriamente conversando sobre a retomada de um acordo nuclear. Já em Nova York, o S&P 500 subiu 0,54%, enquanto o Nasdaq avançou 0,56%, ambos impulsionados pela notícia de que o setor industrial nos Estados Unidos voltou a crescer pela primeira vez em um ano.
Entre as ações, a Disney caiu 7,40%, mesmo após divulgar resultados acima das expectativas. Isso diante da preocupação com a queda no turismo internacional em seus parques. Por aqui, no campo macroeconômico, o Boletim Focus reduziu a projeção de inflação para 2026 de 4% para 3,99%, novamente abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Para 2027, a estimativa permaneceu em 3,80%. Na bolsa, o Ibovespa subiu 0,79% e fechou aos 182.793 pontos. Isso mesmo com a queda da Petrobras de 1,98%, pressionada justamente pelo recuo do petróleo. Para fechar, o dólar avançou 0,19% nesta segunda-feira aos R$ 5,25. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!